Você dorme, acorda no horário, não está com sono. Mesmo assim, tarefas simples começam a parecer estranhas. Não difíceis, estranhas. Você sabe o que precisa fazer, mas algo dentro de você adia. Não por preguiça, não por medo, apenas porque decidir parece exigir mais esforço do que deveria. Você abre uma aba, fecha, abre outra. Começa algo pequeno e interrompe antes de terminar. Nada dói, nada trava, nada parece errado o suficiente para justificar preocupação. Só existe uma exaustão silenciosa que descanso nenhum parece resolver. Esse é o primeiro ponto que confunde quase todo mundo. Quando o corpo não está cansado, você assume que a mente também não deveria estar. E quando isso não acontece, a conclusão automática é que o problema é disciplina, foco ou força de vontade. Mas o que aparece no dia a dia não é falta de energia física. É uma deterioração lenta da qualidade das decisões. Você começa a notar isso em coisas pequenas. Escolher o que responder primeiro incomoda. Decidir por onde começar parece pesado. Até definir o próximo passo vira algo que você empurra. E quanto mais você empurra, mais desconfortável fica. Não existe prazer na procrastinação. Existe apenas alívio temporário por não precisar escolher agora. Esse é um sinal importante porque ele não se parece com cansaço comum. Ele se parece com fuga. Fuga de decisões mínimas. O segundo sinal aparece logo depois. Você começa a aceitar distrações que normalmente ignoraria. Não porque elas são interessantes, mas porque elas não exigem julgamento. Elas vêm prontas. Não pedem escolha, não pedem compromisso. E isso cria um padrão perigoso. O dia começa a ser organizado não pelo que importa, mas pelo que exige menos critério naquele momento. O terceiro sinal é mais difícil de perceber, porque ele se disfarça de atividade. Você passa o dia ocupado, resolve coisas, responde mensagens, lida com demandas. Mesmo assim, ao final, a sensação não é de progresso, é de desgaste, como se tivesse pensado demais e ainda assim pensado mal. E isso acontece mesmo quando você dormiu bem. É aqui que muita gente erra a leitura do próprio estado mental. O erro comum é assumir que esse tipo de desgaste se resolve com descanso físico. Dormir mais, pausar mais, desacelerar o corpo. Tudo isso ajuda, mas não atinge o ponto central. Porque o que está sendo drenado não é energia muscular, é capacidade de escolha. Você percebe isso quando decisões pequenas começam a custar mais do que deveriam. Não decisões importantes, decisões mínimas. O que responder primeiro, o que deixar para depois. Quando parar, quando continuar, cada uma parece irrelevante isoladamente, mas somadas criam uma pressão constante. E o problema não é a quantidade de tarefas, é a quantidade de micro-escolhas que você faz sem perceber. Ao longo do dia, você decide o tempo todo. Decide sem parar. Decide até quando acha que não está decidindo. Decide se responde agora ou depois. Decide se ignora ou olha. Decide se muda de foco ou insiste mais um pouco. Esse gasto contínuo não gera alívio. Ele gera erosão. E o efeito mais traiçoeiro dessa erosão é que ela não aparece como exaustão clara. Ela aparece como queda de critério. Você começa a escolher o que é mais fácil, não o que é melhor. Começa a aceitar soluções medianas, não porque são boas, mas porque exigem menos energia mental naquele momento. Com o tempo, isso afeta a confiança que você tem nas próprias decisões. Você passa a revisar demais, dúvida de escolhas simples. Procura sinais externos para validar o que deveria ser óbvio. E isso cria um ciclo estranho. Quanto mais você duvida, mais decisões você revisita. Quanto mais revisita, mais energia gasta. Nada disso parece dramático. Nada disso parece um problema clínico. É apenas um desgaste constante que vai empurrando sua capacidade de julgamento para baixo. Por isso, dormir bem não resolve tudo. O corpo acorda recuperado. A mente acorda já comprometida. Comprometida por um padrão de funcionamento que exige decisões demais, sem oferecer retorno proporcional. E o mais preocupante é que esse padrão costuma passar despercebido por muito tempo. Ele passa despercebido porque se parece com um funcionamento normal. Você segue produzindo, segue respondendo, segue resolvendo, nada quebra,
Mas aos poucos, a qualidade do que você decide começa a cair. Você aceita compromissos que normalmente recusaria. Empurra decisões importantes. Escolhe atalhos que não escolhia antes. Não por descuido, por economia. Economia de energia mental. É assim que a fadiga silenciosa se instala. Não como falta de ação, mas como redução progressiva de critério. Você continua fazendo coisas, mas passa a fazer escolhas que aliviam no curto prazo e cobram no longo. E quanto mais isso se repete, mais você confunde o problema com falta de descanso quando o desgaste real está em outro lugar. Não no corpo, mas na quantidade de escolhas que você faz sem retorno. Escolhas que não constroem, não avançam, não esclarecem, apenas consomem. É por isso que, mesmo dormindo bem, o dia pode parecer pesado logo no início. Não porque você acordou cansado, mas porque acordou em um sistema que exige decisões demais antes de oferecer qualquer direção clara. E enquanto isso não for percebido, o cansaço mental continua sendo tratado como algo que se resolve dormindo mais. Quando, na verdade, ele se acumula toda vez que você gasta atenção onde não recebe nada em troca. No próximo vídeo, eu vou mostrar por que descansar o corpo não impede esse desgaste. E onde sua energia mental está sendo drenada, sem que você perceba,